voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com as presenças dos cientistas políticos Ricardo Ismael e Antônio Alckmin, da PUC. A presidente Dilma não tem, enfim, um desempenho na área econômica satisfatório. Há muitas críticas em relação às variáveis econômicas, enfim, o PIB crescendo aquém do que se esperava, a média de crescimento do PIB do período da presidente Dilma é de 1,8, 1,9, quando a média de crescimento do presidente Lula foi muito maior, do período do presidente Lula, mas também o crescimento do presidente Fernando Henrique foi de 2, assim, próximo do crescimento da presidente Dilma. A pergunta que se faz é a seguinte: a campanha vai ser pautada por uma comparação entre o governo Dilma e o governo Lula, ou entre o período que esteve à frente do país, o PT, e o período do PSDB? Na verdade, o que digamos, pode ter maior efeito na cabeça do eleitor? Ele achar que o país está indo mal, porque exclusivamente no período da presidente Dilma pioraram os indicadores econômicos em relação ao governo do presidente Lula, ou ele vai comparar o bloco, ou ele vai estender a sua comparação ao período Lula-Dilma versus o período Fernando Henrique. Aí, nesse caso, parece que o período Lula-Dilma tem uma certa vantagem nos indicadores econômicos e sociais. O que vai prevalecer, na sua opinião, Ricardo? Eu acho que vai ser mais do que isso, Ricardo. Veja, na verdade, em 2010, a gente tinha um governo muito bem avaliado e que a estratégia da campanha do Lula e da Dilma fora de quase se tornar um plebiscito do tipo: bom, quem acha o governo Lula bom, ótimo ou bom, deve votar na Dilma, porque era a continuidade. Isso, né? isso. E certamente, mesmo com a extraordinária avaliação do governo Lula, houve um segundo turno. Só no segundo turno foi que a Dilma venceu. O quadro de 2014 é bem diferente, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? Haja vista as manifestações que aconteceram no ano passado. E, portanto, agora, embora o Lula continue sendo um eleitor espetacular, certamente todos o candidato a presidente gostaria de ter um eleitor como o Lula, agora vai ser avaliado o governo Dilma. Né? Não vai ser avaliado o governo Lula ou o governo PSDB do período 2002, 95, 2002. Vai ser avaliado o governo Dilma. A pergunta que a oposição vai fazer para tentar capitalizar esse sentimento de, vamos dizer assim, de insatisfação é se a Dilma deve continuar à frente do país por mais 4 anos, quando ela tem problemas, como você bem citou, na economia. Portanto, eu diria o seguinte: vai haver um confronto do tipo seguinte: a Dilma vai tentar mostrar que o segundo mandato será melhor do que o seu primeiro mandato. Como foi do presidente Lula, né? Pronto, ela vai tentar convencer... Ele teve um segundo mandato muito melhor do que o primeiro. Ele vai tentar convencer o eleitor que o seu segundo mandato será melhor do que o primeiro, né? Ou seja, para que a gente possa melhorar os serviços públicos, para que o desemprego continue baixo, é preciso ter crescimento econômico. Sem financiar os serviços públicos, só se pode financiar com os impostos. Sem crescimento econômico, em algum momento o desemprego volta. Então, precisa melhorar o crescimento econômico. A oposição vai ter que ter um trabalho maior, porque a oposição não basta apenas criticar o governo Dilma e dizer que ela tem problemas. Vai ter que mostrar que pode fazer melhor. Aí esse vai ser o confronto que vai se dar nos próximos meses. Antônio Alckmin, você acha que nesse comparativo entre o período Lula-Dilma versus o período Fernando Henrique, quem leva vantagem? Olha, é mais ou menos o que foi dito aqui. Se considerar o período como um todo, né? E aí eu diria até mais, quer dizer, que o primeiro governo Fernando Henrique, ele é a continuidade do governo Itamar, então não era um governo de oposição. O Fernando Henrique se elegeu em cima de uma proposta propositiva que deu certo, que foi o Plano Real, né? Hoje a situação é diferente, nós temos uma oposição que temos já um governo que já foi governo, uma oposição que já foi governo e a posição de governo. Então, assim, eu acho que da perspectiva respondendo a sua pergunta, se considerar o período como um todo, os indicadores praticamente são unânimes. O período Lula, praticamente todos os indicadores sociais e econômicos melhoraram no país. Cita alguns para a gente aí. Por exemplo, a pobreza. Vamos começar por um indicador social. Segundo o IPEA, você tinha uma taxa de pobreza de 35% em 1995. Isso cai para 15,9% em 16% em 2012.
O PIB era 4,3 em 95, veio baixando, chegou a ser negativo no governo FHC. Depois dos 7,5 em 2010, que 2010 é um ponto fora da curva. 2010 não tem nenhum ano que se compare a 2010. Depois volta a cair, chega a 2,5. A inflação era de 22,4, mesmo com o plano real. Cai para 5,9 em 2013, no último governo Lula. Agora, se você pega 2010 e compara, o desempenho da Dilma, ele aparentemente, eu digo aparentemente, porque, novamente, 2010 é um ponto fora da curva. Então, só para concluir, conclui. Eu diria o seguinte: do ponto de vista quando se falar do passado, porque o eleitor não quer saber só do passado, quer saber do futuro. Você tem razão. Então, do ponto de vista do PSDB, ele jogando esses indicadores econômicos, ele se iguala mais ou menos à mídia, que trabalha com a conjuntura. O PT vai querer trabalhar do ponto de vista mais largo, do ponto de vista temporal. Enfim, todo o período. Serão duas estratégias diferentes. O que você acha em relação ao comportamento dos candidatos de oposição? Me parece que é uma oposição ainda um pouco fragilizada, não encontrou um discurso que reverbere positivamente junto à população. Repare o candidato mais bem colocado, Aécio Neves, já há algum tempo se apresentando como candidato. Óbvio que não começou ainda o período da televisão, o período de campanha, mas ele cresceu 3 ou 4 pontos. Ele começou com 13, 14, está com 18, não consegue crescer mais do que isso, ou seja, não deslanchou a candidatura dele ainda como uma candidatura competitiva. O outro candidato, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também não conseguiu ter o desempenho que se esperava, com o apoio de Marina, que se julgava que seria a terceira via competitiva, ou seja, também não se apresenta com esse grau de competitividade. Ou seja, falta um discurso para a oposição, Alckmin? Ricardo Maior, troquei aqui as bolas, desculpe. Você citou aqui a pesquisa Datafolha, né? Acho que é bom falar para o telespectador. A última pesquisa Datafolha, feita dia 1º e 2 de julho, Dilma 38% de intenção de voto, Aécio com 20%, Campos com 9%, os outros candidatos com 9%. O que é importante é mostrar que há aí sucessivas pesquisas que mostram uma tendência forte no segundo turno. Bom, como você sabe, você é um jornalista muito experiente. Esse programa aqui é um programa ímpar na televisão aberta. Obrigado. Você sabe que a campanha vai começar depois da Copa do Mundo, né? Ela, de fato, começa amanhã. Porque até então, mesmo no plano nacional, havia muitas faltas de definição, por exemplo, da coligação. Agora a gente sabe, portanto, que você vai ter, a partir de amanhã, uma campanha de rua que já começou desde o dia 5, lá para o dia 19 de agosto começa a propaganda no rádio e televisão, vai haver debate entre os candidatos, entrevista ao vivo, ou seja, a campanha vai começar a virar a pauta da mídia, né, televisão, imprensa, rádio, e aos poucos, portanto, vai ter uma exposição máxima dos candidatos. Eu acho que até agora, realmente, os candidatos de oposição, talvez no mês de junho, muito preocupados com a questão das alianças. Por exemplo, o Campos brigou mais com a Marina, a Rede, para formar essas alianças, do que propriamente vendeu suas ideias. O Aécio também tentando costurar os palanques estaduais. Então, eu diria o seguinte: o mês de junho, e até recentemente, você está muito mais montando a equipe, escalando a equipe para colocar em campo, e a partir de agora você vai tentar dizer aos eleitores, afinal de contas, a oposição tem essa obrigação. O que é que ela pode fazer melhor do que a Dilma? Porque só vai conseguir capitalizar esse sentimento de mudança se conseguir mostrar isso a partir de agora. Agora, eu acho que a campanha começou agora. É a partir de agora, porque a pesquisa aqui no Rio de Janeiro mesmo, a do Instituto GERF, ali no final de maio, mostrava que 67% das pessoas diziam que não estavam envolvidas com a política. Na Copa do Mundo, eu acho que não aumentou em nada o envolvimento, né? Então, me parece que há um espaço agora para a exposição dos candidatos de oposição, que anteriormente não tinha, até porque a televisão não estava cobrindo a agenda dos candidatos, e muito menos o que cada um pensava ou pensava em relação ao próximo mandato presidencial. Eu acho que tem esse atenuante. Agora, de fato, você tem razão, pelo menos até agora, talvez porque havia falta de espaço, ou havia talvez ainda a necessidade de montar uma equipe para tentar desenhar o programa. Falta oposição, sim,
ela tentar mostrar o que pode fazer de melhor. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.